Nunca tive a intenção de convidar você. Não queremos você aqui. Foi isso que meu único irmão me disse. O casamento do meu único irmão. Um evento familiar único na vida. E eu descobri que fui excluída. Meu nome é Samantha. Por algum motivo, eu era frequentemente a única deixada de fora das reuniões familiares. Sempre tentei dar a eles o benefício da dúvida. Provavelmente só esqueceram, eu dizia para mim mesma. Não é nada pessoal. Fiquei com esse pensamento por muito tempo. Talvez uma parte de mim acreditasse que, se eu continuasse sendo prestativa e gentil, eles eventualmente voltariam a me notar. No ano passado, eles simplesmente ignoraram meu jantar de aniversário. Tudo que recebi foi uma mensagem curta da minha mãe. Feliz aniversário, Samantha. Sem emojis. Sem calor. Só a tia Hilary estava do meu lado. Às vezes ela ligava e fazia a única pergunta que ninguém mais fazia. Você não se sente sozinha? Ela foi a única que pareceu orgulhosa quando saí de casa e construí minha própria carreira. O resto da família menosprezou meu trabalho com marketing digital, dizendo que era só mexer no computador. Eles não faziam ideia de que eu era financeiramente bem-sucedida. Nunca me gabei, e eles nunca perguntaram. Então, quando recebi o convite para o casamento do Thomas no mês passado, não consegui acreditar. Impresso em papel grosso, com letras douradas, dizia: Você está cordialmente convidada para o casamento de Thomas Anderson e Lucy Galé. A data era 15 de maio, num jardim luxuoso na cidade, com recepção em um resort à beira do lago. Minhas mãos tremiam de empolgação. Achei que aquilo fosse um sinal. Passei semanas escolhendo um vestido de tirar o fôlego e o presente perfeito. Marquei horário no salão, fiz as unhas. Durante anos, só quis uma coisa: ser reconhecida, ser útil, ser necessária. E finalmente, achei que esse momento havia chegado. Acreditei que aquele convite derreteria o gelo entre mim e minha família. Que, enfim, eu seria bem-vinda. Que, finalmente, eu seria vista. Eu não fazia ideia do quanto estava errada. Na véspera do casamento, fui até a casa da tia Hilary, Mayart League. Queria mostrar a ela o presente surpresa que planejava dar ao meu irmão. Quando cheguei, ela pareceu um pouco assustada, mas me recebeu com a mesma ternura de sempre. Mal posso esperar por amanhã, disse eu, abraçando-a com entusiasmo. Mas havia tristeza em seus olhos, uma sombra de culpa. Como você está, Samantha? Quer um café? Ela perguntou, me levando até a sala de estar. Pude perceber a tensão na voz dela. Na mesa de centro, havia um álbum de fotos que eu nunca tinha visto. Enquanto ela estava na cozinha preparando o café, abri sem pensar. Lá estavam rostos familiares. Minha família inteira sorrindo em um lindo jardim. Tia Hilary, de onde são essas fotos? Perguntei, quando ela voltou com a bandeja de café. Notei que suas mãos tremiam levemente. Ah, o casamento do Thomas foi no último fim de semana, ela disse, hesitando. Samantha, eu queria te contar. Tentei ligar, mas não tive coragem. Meu coração parou. O casamento. Ela sentou ao meu lado e segurou minha mão. Você achou que era amanhã, não é? Eu também não consegui acreditar no que eles fizeram, deram a data errada de propósito. Eu protestei. Disse ao Thomas e aos seus pais que aquilo era crueldade. Minha voz tremia. Mas eu recebi o convite, eu estava me preparando. A raiva brilhou nos olhos da tia Hilary. Eles te excluíram intencionalmente. Eu quase não fui por causa disso. Mas no fim, eu fui. E pensando em você, me sinto profundamente arrependida. Peguei o álbum de novo e comecei a folhear as páginas. Todos estavam lá. Uma cerimônia linda no jardim, luzes de fada, taças de champanhe. Todos bem vestidos. Até parentes distantes que eu não via há anos estavam presentes. Houve votos, discursos, danças, fotos em grupo. Aquilo não foi um evento discreto. Foi um casamento de verdade. O casamento do meu único irmão. Um evento familiar único na vida. Meu rosto queimava. Minha boca estava seca como areia do deserto.
Eu preciso confirmar isso, disse, me levantando. Tia Hilary segurou minha mão com firmeza. Samantha, espera. Antes de você confrontá-los, saiba que você é forte. Sempre foi. Mas o que fizeram foi cruel. Você não precisa ir sozinha. Eu vou com você. Respirei fundo. Obrigada, tia Hilary. Mas isso é algo que eu preciso fazer sozinha. Ela assentiu com tristeza. Tudo bem. Mas, aconteça o que acontecer, eu sempre estarei ao seu lado. Sempre estive. Sempre estarei. Fortalecida pelas palavras dela, entrei no carro e fui direto para a casa dos meus pais. Minha mente girava. Meu coração era puro caos. Sem o apoio constante da tia Hilary, eu não sei se teria encontrado força. Ela foi a única que enxergou o quanto eu era isolada na família. A única que, de vez em quando, levantava a voz contra isso. Quando cheguei ao chalé, vi não só o carro dos meus pais, mas também um SUV preto conhecido na garagem. Era o carro do Thomas. Minhas mãos tremiam ao abrir a porta. Risadas ecoavam da sala de estar. Lá estavam eles, meus pais, Thomas e Lucy, claramente a noiva, embora agora estivesse vestida casualmente, e não de branco. Eles riam juntos olhando um álbum de fotos. Fotos do casamento. No instante em que entrei, a conversa cessou. Todos se viraram para me encarar. Por um momento, o tempo congelou. Samantha? Minha mãe parecia assustada. O que você está fazendo aqui? Fui à casa da tia Hilary e respondi, mas minha voz não parecia minha. Ela me contou que o casamento foi no último fim de semana. Vi o olhar trocado entre Thomas e Lucy. Os lábios de Lucy se apertaram numa linha fina. Ah, sim, disse minha mãe, desviando o olhar dos meus. Foi uma linda cerimoniazinha. Por um instante, pensei no álbum. Havia mais de 50 pessoas lá. E eu tinha recebido um convite para uma cerimônia que supostamente aconteceria amanhã. É isso mesmo, disse Thomas de repente, parecendo cansado. Porque nós nunca tivemos a intenção de te convidar. O clima na sala mudou de imediato. Ninguém tentou impedi-lo. A gente não queria que você estragasse o nosso casamento, ele disse, olhando diretamente para mim. Você está sempre quieta, sempre à margem, mas de algum jeito, as coisas desandam quando você está por perto. As pessoas não sabem como agir na sua presença. Eu queria um dia perfeito na minha vida. E isso significava, sem você. Uma dor aguda atravessou meu peito. Cada olhar estranho, cada momento de exclusão que eu havia ignorado, tudo se tornava claro. Tudo fazia sentido agora. Você se sentiu assim por muito tempo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Todos nós sentimos, murmurou minha mãe, quase como um sussurro. Mas suas palavras foram nítidas. Para ser sincera, Samantha, você sempre foi como um fantasma. Não deixa marcas, mas ainda exige cuidados, atenção, nos eventos de família. Somos apenas Samantha, ela disse, com desdém. Eles não querem dizer isso, mas sentem. Meu pai tentou intervir, nervoso. Nós só queríamos manter o casamento pequeno, minha mãe falou por cima dele, com uma calma gelada. Você está interrompendo a paz que passamos anos construindo nesta família. Paz? Olhei para ela, incrédula. Me ignorando. Me excluindo. Thomas suspirou. Vamos encerrar essa conversa. Tentamos evitar isso. Foi exatamente por isso que você não foi convidada. Ele olhou para os meus pais como se eu não estivesse ali. Entenda a indireta, disse ele, frio, claro. Nós não queremos você. O tempo pareceu congelar. Ninguém se mexeu. Entendi, respondi, por fim. Me virei e saí da casa. Antes de entrar no carro, liguei para a tia Hilary. Obrigada, tia, por sempre estar ao meu lado. Sempre, Samantha, ela respondeu com doçura. Você é minha família. E família não é sobre sangue. É construída com base no amor e no respeito. As palavras dela ecoaram em mim. Me deram força. Me ajudaram a decidir o que fazer a seguir.
No caminho de volta para casa, não consegui tirar da cabeça as palavras de Thomas. Entenda a indireta. Repassei essas palavras tantas vezes. Como se eu fosse uma intrusa teimosa, incapaz de enxergar os sinais que estavam lá há anos. Como se acreditar que ainda tinha um lugar na vida deles fosse um peso, uma ilusão que eu insistia em manter viva. As lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto enquanto eu agarrava o volante. Não foi a saudade do casamento que me partiu. Foi a clareza esmagadora, a confirmação irrefutável de que eu não fazia mais parte deles. De que eu não era desejada. Mas aqui está o que mais importa. Eu não sou alguém que busca vingança. Não me apego a mágoas pequenas. Não quero ferir ninguém. O que eu queria, o que eu precisava era finalmente deixar ir. Chega de esperança. Chega de aparecer sorrindo. Chega de oferecer gentileza como moeda de troca, esperando por um lugar à mesa deles. Naquela noite, comecei a planejar. Não era vingança. Era algo mais duradouro. Algo que eles jamais esperariam porque nunca se importaram em conhecer quem eu realmente era. O primeiro passo foi financeiro. A verdade é que, nos últimos anos, eu me dei muito bem. Trabalho com marketing digital. Não sou bilionária, mas estou muito confortável. Principalmente depois que comecei a investir em administração de imóveis. Fiz escolhas certeiras. Ninguém nunca perguntou sobre a minha vida. Então, eles não sabiam que hoje sou dona de 3 imóveis para aluguel. Não sabiam que eu vinha, discretamente, cobrindo as despesas dos meus pais com doações anônimas feitas pela minha própria empresa, uma LLC. O telhado, os problemas de encanamento, o IPTU. Eu nunca quis reconhecimento. Eu só queria ajudá-los, porque eram meus pais. No dia seguinte, entrei em contato com Susan Wang, minha advogada. Ela é quem cuida dos meus investimentos e tem uma mente afiada. Assim que expliquei tudo, ela agiu imediatamente. Eles te abusam emocionalmente há anos, disse ela, enquanto fazia anotações. E agora, mesmo dependendo de você financeiramente, é assim que te tratam? Exatamente, respondi. Acho que eles nem percebem o quanto eu sustentava parte da vida deles. Mas, sinceramente, não quero continuar fazendo isso. Preciso me proteger. Susan assentiu com firmeza. Podemos solicitar uma ordem de restrição. Se houver provas de abuso emocional e assédio, o tribunal provavelmente vai conceder. Nos dias seguintes, comecei a reunir tudo. Registros de convites ignorados, capturas de tela de conversas em grupo, fotos do casamento. E o mais contundente, o convite para um casamento que já tinha acontecido uma semana antes. Um mês depois, o tribunal aprovou uma ordem de restrição temporária. Com a ajuda de Susan, entregamos os documentos legais a todos os membros da família. Eles estavam proibidos de se aproximar fisicamente de mim e o contato virtual também foi restringido. Além disso, assinei os papéis que encerravam formalmente minha assistência financeira com os reparos da casa dos meus pais. Congelei a conta. O primeiro telefonema veio da minha mãe. Samantha, o que é isso? Ela chorou. Nós somos sua família. Não mais respondi, calma. Você deixou claro durante anos que eu não fazia parte dessa família. Agora, estou apenas formalizando isso. Isso é ridículo. Ela disse. Nós éramos, só. Só o quê? Interrompi. Fingindo que eu não existia? Me apagando. É assim que você trata alguém da família? Houve um silêncio. Depois, ela sussurrou. É por causa de dinheiro? Você está brava porque precisávamos da sua ajuda? Eu nem sabia que era você quem estava pagando pelos reparos até ver o aviso da conta. Essas palavras me gelaram por dentro. Esse é exatamente o problema. Você nunca entendeu. E eu desliguei. Em seguida, veio uma enxurrada de mensagens furiosas de Thomas, me ameaçando com processos, me chamando de louca, me culpando pelas dificuldades financeiras dos nossos pais. Mas a resposta mais inesperada veio do meu pai. Ele entrou em contato com minha advogada, o único meio permitido pela ordem judicial, e me enviou uma carta formal. Samantha. Assisti em silêncio enquanto você era expulsa da família. Minha covardia nos trouxe até aqui.
Se for preciso ação judicial, talvez seja exatamente o que merecemos. Só queria que você soubesse que sinto muito. Se eu tivesse sido um pai melhor, talvez nada disso tivesse acontecido. Ao ler a carta, senti uma pontada de pena, mas a dor ainda era recente. As feridas ainda estavam abertas, expostas. A ordem de restrição continuava em vigor. Susan respondia às perguntas constantes dele sobre finanças. Até que, enfim, eles entenderam. Não era um blefe. Eu não fazia mais parte da vida deles. E eu estava pronta para lidar com as consequências das palavras e ações deles. Mas aquilo era apenas o começo. Poucos dias depois da emissão da ordem de restrição, eu finalmente me preparei para dar o passo mais difícil. Naquele dia, Susan me ligou. Samantha, sobre a casa dos seus pais. Está tudo legalmente pronto. Ela é sua. Você tem o direito de despejá-los. O que deseja fazer? Envie o aviso de despejo, respondi, sem hesitação. Aquela casa era o último laço físico que ainda me conectava a eles. Originalmente, ela não era minha. Tinha pertencido aos meus avós, depois à minha mãe. Anos atrás, quando meus pais começaram a atrasar os pagamentos, comprei silenciosamente a parte da minha mãe. Legalmente, a casa era minha. Mas ninguém da família atualizou suas suposições. Continuavam tratando o lugar como uma propriedade de todos. Usavam nos fins de semana, feriados e até passavam os verões lá. Depois que se aposentaram, meus pais decidiram morar lá em tempo integral. E eu permiti. Mas agora, isso também tinha terminado. Na segunda-feira seguinte, fui até a casa de campo com Michael Zon, outro advogado. Por precaução, o xerife nos acompanhou. Quando chegamos, meu pai nos recebeu na porta. Parecia mais velho. O cabelo, quase todo branco. Samantha, disse ele, com a voz fraca. Você não quer entrar? Não respondi. Michael, por favor, explique. Michael pigarreou e entregou um envelope formal ao meu pai. Senhor Anderson, este é um aviso oficial de despejo. Você tem 30 dias para desocupar esta propriedade e devolver as chaves. Meu pai olhou para o papel com as mãos trêmulas. Mas, essa é nossa casa. Não respondi com calma, embora meu coração batesse forte. Essa é minha propriedade. Você pôde viver aqui porque eu permiti. Essa permissão foi revogada. Minha mãe apareceu na porta. O que está acontecendo? Estão mandando a gente embora, Debbie, disse meu pai, a voz embargada. Ela me olhou, ferida. Os olhos cheios de mágoa. Você está nos expulsando, da nossa casa, do nosso lar? Você sempre soube que essa casa era minha, legalmente respondi. E ainda assim, continuou se aproveitando da minha boa vontade. Nós não temos para onde ir, disse ela, a voz embargada. Você pode morar com Thomas, respondi. Ele deixou bem claro há alguns meses que eu não fazia parte da família. Meu pai abaixou a cabeça. Ele estava errado, todos nós estávamos. É tarde demais, disse. Daqui a 30 dias, se vocês não tiverem desocupado, seus pertences serão retirados e as fechaduras trocadas. Mas somos seus pais, por que está fazendo isso? Sua voz tremia. Porque, como você mesmo disse, eu entendi a indireta. Quando me virei para sair, ele agarrou meu braço. Sentimos muito, Samantha disse com os olhos marejados. Você não pode nos dar mais uma chance? Afastei o braço, com delicadeza. Vocês tiveram anos. Tiveram inúmeras chances. E vou repetir, é tarde demais. Naquele dia, ao sair da casa de campo, senti algo pesado se desprender dos meus ombros. Eu não precisava mais da aprovação deles. Não precisava mais que eles definissem meu valor. 30 dias depois, eles se foram em silêncio. A casa foi vendida. Eu comecei um novo capítulo. Cerca de 3 meses depois de ter despejado meus pais, aconteceu. Era um dia de setembro. O outono dava seus primeiros sinais quando recebi uma ligação da recepção do meu escritório. Samantha, tem alguém aqui querendo te ver. Disseram que o nome é Anderson. Meu peito apertou.
A ordem de restrição ainda estava válida, mas, tecnicamente, enquanto eles permanecessem no saguão do prédio, não estavam violando a lei. Respirei fundo. Diga que desço em 5 minutos. Quando cheguei ao saguão, os vi. Meus pais pareciam mais velhos. Bem mais. O corpo do meu pai estava curvado, abatido. Rugas profundas marcavam o rosto da minha mãe. As roupas que usavam eram simples, desgastadas. Notei um furo visível no sapato dele. Samantha, disse minha mãe, com a voz baixa e trêmula. Ela deu um passo à frente, mas eu instintivamente recuei. O que estão fazendo aqui? Perguntei, tentando manter a voz firme. A ordem de restrição ainda está em vigor. Nós sabemos, disse meu pai, mas precisávamos conversar. Falem com minha advogada. Não temos como pagar um advogado, respondeu ele, com a voz fraca. Samantha, nós perdemos tudo. Olhei com mais atenção. A aliança de casamento da minha mãe tinha sumido. O velho relógio de bolso do meu pai herdado do avô também não estava ali. Teriam penhorado? Depois que saímos da casa de campo, alugamos um apartamento, continuou ele. Mas o aluguel era muito caro. O carro quebrou. Não tínhamos dinheiro para consertar. Minhas economias acabaram, tudo se desfez. Tentamos ficar com o Thomas, disse minha mãe, mas ele e a Lucy. Eles estão com problemas próprios. Agora estamos no motel, acrescentou meu pai. Podemos pagar por, no máximo, mais uma semana. Depois disso, não sabemos. As lágrimas brotaram nos olhos da minha mãe. Samantha, eu sei que você vai ajudar. Sempre foi uma boa menina. Sempre se importou com a gente. Sempre cuidou da família. Sempre esquecida, respondi, quase num sussurro. Não dá para deixar o passado para trás? Implorou minha mãe. Somos seus pais. Olhei pela grande janela do saguão. A luz do sol de outono tingia as folhas caídas com tons dourados. Seria tão fácil ceder. Abrir a carteira. Resolver tudo de novo. Como sempre fiz. Por um instante, hesitei. A dor deles me tocava. Mas então me lembrei das palavras da Hilary. Samantha, cuide de você. Se eles não te tratam como família, você também não precisa tratá-los como tal. Eu não posso ajudar vocês, disse. Palavras simples, mas difíceis de pronunciar. Meu pai tentou insistir. Mas, filha, eu não sou seu banco, interrompi. E, para falar a verdade, também não sou mais sua filha. Assim como Thomas disse, eu não sou parte dessa família. Então não tenho mais deveres familiares com vocês. Minha mãe começou a chorar, com o rosto desfeito de dor. Nós estávamos errados. Eu admito. Por favor, nos dê mais uma chance. Não existem mais chances, respondi, com firmeza. Virei as costas e caminhei em direção ao elevador. Meu coração doía, mas, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de alívio tomou conta de mim. Pelo menos uma noite, nos deixe ficar uma noite, implorou meu pai atrás de mim. Não respondi. Apertei o botão do elevador. E esperei. Antes que as portas do elevador se fechassem, ainda pude ouvir minha mãe chorando. Lágrimas também encheram meus olhos. Mas não de tristeza. Eram de alívio. Alívio por, finalmente, ter escolhido me respeitar. Naquela noite, liguei para a tia Hilary. Meus pais apareceram no meu trabalho, contei. Estavam pedindo dinheiro. Mas eu disse não. Deve ter sido uma decisão difícil, disse ela. Foi, admiti. Mas acho que foi a certa. Está na hora de viver minha própria vida. E você está certa, Samantha. Essa vida é sua. Só sua. Um mês depois, recebi uma mensagem da Lucy. Decidi deixar o Thomas. Entrei com o pedido de divórcio. Depois de ver como ele te tratou, e como ele lidou com tudo quando seus pais estavam em apuros, finalmente enxerguei quem ele realmente é. Fiquei surpresa com a onda de compaixão que senti por ela. Deve estar sendo difícil, respondi. Ele mudou completamente.
Desde que falei do divórcio, ele entrou numa espiral. Parou de ir trabalhar, tem bebido demais. Foi demitido semana passada. Olhei pela janela, com o coração apertado. Samantha, preciso dizer uma coisa. Estávamos errados sobre o casamento. Errados por te excluir. Eu segui o Thomas, mas foi um erro. Depois de ler a mensagem, fiquei um tempo sentada, em silêncio. Não senti alegria. Nem satisfação pelo que meu irmão estava passando. O que eu senti foi um vazio estranho. Agora era ele enfrentando as consequências de suas próprias escolhas. Assim como eu fiz por tantos anos. Naquela noite, passei em frente ao antigo apartamento do Thomas. As janelas estavam apagadas. A caixa de correio, cheia de cartas acumuladas. Parei por um instante. Será que eu devia bater? Falar algo? Oferecer ajuda? Mas segui andando. A dor dele não era minha para carregar. Era hora de ele aprender que cada um é responsável pelas suas ações. Conforme o outono dava lugar ao inverno, minha vida começou a encontrar um novo ritmo. O trabalho na agência de marketing digital ia muito bem. Recebi uma promoção, agora era vice-presidente, com minha própria equipe. O tempo e a energia que antes eu gastava tentando manter minha família unida, agora direcionava para minha carreira e minhas paixões. Tia Hilary continuava ao meu lado. Me ligava todo domingo. Às vezes passava o fim de semana no meu apartamento. É lindo ver sua vida florescer, ela costumava dizer. Mas o passado não havia desaparecido completamente. Certa manhã de dezembro, chegou pelo correio uma carta com uma caligrafia familiar. Era do meu pai. Sua quarta carta em 3 meses. Desde a primeira, notei uma mudança no tom. A primeira era uma súplica desesperada. Mas, aos poucos, as palavras ganharam outro peso mais calmo, mais reflexivo. Preparei um café, sentei-me perto da janela, e abri o envelope. Eles estavam morando em um pequeno apartamento. Meu pai agora trabalhava meio período em uma loja de ferragens. Minha mãe, em uma casa de repouso. Ambos haviam começado a fazer terapia. Coloquei a carta no colo e olhei pela janela. As palavras não pediam perdão. Nem ajuda. Falavam de crescimento. De consciência. Reconheciam o que eu tinha vivido e como tudo foi profundamente injusto. A terapia parecia estar ajudando. Pela primeira vez, ele começava a entender. Mas, até então, eu não havia respondido a nenhuma das cartas. Naquela noite, tia Hilary me ligou. Seu pai me telefonou ontem. Ele está mudando, disse. De verdade. Eu acredito nisso. Eu também respondi. Mas, ainda é cedo demais para uma reconciliação. Claro, querida, ela disse com doçura. Tudo tem seu tempo. Essa é a sua estação. Você decide se eles terão, ou não, um lugar na sua vida novamente. Conversamos mais um pouco, e ela prometeu vir jantar na semana seguinte. Depois que desliguei, fui até a janela. As luzes da cidade brilhavam suavemente por entre os flocos de neve. A vida é estranha. 1 ano atrás, eu teria feito qualquer coisa para ser aceita pela minha família. Durante muito tempo, eu acreditei que meu valor dependia da aprovação deles. Mas hoje, enxergo tudo de forma diferente. Meu valor está em mim. Aprendi a me amar, a me respeitar e, acima de tudo, a me proteger. Talvez um dia eu me reconcilie com meu pai. Talvez até com a família. Mas, se isso acontecer, será de igual para igual. Nunca mais deixarei que definam quem eu sou. Nunca mais serei invisível.